Então, foi pedido aqui para falar um pouco sobre a experiência de implementação, de disseminação, tanto presencial quanto virtual, do Famílias Fortes aqui no Brasil. Então, eu vou relatar um pouco como o que a gente tem feito aqui no âmbito da Secretaria Nacional da Família, né? Então, eu sempre gosto de começar deixando claro, né, o fato de que nós estamos cumprindo, né, enquanto Estado, uma coisa que está estabelecida na nossa Constituição, né? Então, a implementação de um programa de prevenção, o doutor Marcos já colocou, né, a atribuição que a Constituição coloca da prevenção, no caso para a Polícia Federal, e a gente está falando de um programa de prevenção baseado no fortalecimento dos vínculos familiares, ou seja, na promoção do desenvolvimento integral das famílias. Isso não é uma questão que se restringe a uma opção temporária, uma opção de governo, mas é uma responsabilidade do Estado prevista na Constituição. Então, primeiro, a Constituição Federal, né, desde 88, já traz lá que a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado, né? Então, a obrigação do Estado de garantir a proteção da família. Depois, o artigo 227, que, né, elenca o rol de direitos das crianças, dos adolescentes e dos jovens, estabelece como responsáveis, né, para garantir esse direito com absoluta prioridade, né? Então, essa é uma doutrina importante da nossa legislação acerca dos direitos da criança, do adolescente e do jovem, né? A prioridade absoluta. E a Constituição coloca que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar esses direitos à criança, né? E é claro que para assegurar esses direitos, a família precisa estar em condições, né, de ter competências e ter recursos, não só financeiros, mas também recursos cognitivos, afetivos, relacionais, para garantir esse direito, entre os quais está a convivência familiar e comunitária, além também de estar a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e exploração, né? Então, temos um compromisso, né? O Estado brasileiro tem um compromisso com o fortalecimento da família e na linha também daquilo que está previsto na Convenção sobre os Direitos da Criança, que é o documento internacional mais ratificado do mundo, né? Então, nenhum documento internacional, declaração, convenção internacional foi tão ratificada por estados como a Convenção sobre os Direitos da Criança, e ela já traz lá no seu preâmbulo que a criança, para o pleno e harmonioso desenvolvimento de sua personalidade, deve crescer no seio da família, em um ambiente de felicidade, amor e compreensão, né? Então, Famílias Fortes também está relacionado com essa percepção, né? Uma forma de concretizar, e aqui aliando toda a evidência científica acerca do papel da família, com também aquilo que está estabelecido nos nossos normativos, na disposição legal do nosso Estado, né? Então, essa consciência, que eu acho que é uma síntese do que muitas pesquisas, muitos estudos têm mostrado, né? Da relação entre a qualidade das relações familiares, né? Uma família, não só uma estrutura de genitores e gerados, né, de pais e filhos, mas, ou de responsáveis e crianças e adolescentes, etc., de relações parentais, mas onde esse seja um ambiente de felicidade, amor e compreensão, ou seja, onde esses responsáveis ou pais interajam com os seus filhos de forma adequada, uma parentalidade positiva. Então, a UNODC, que é o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, que vocês devem ter ouvido já várias vezes ao longo dessa jornada, ela faz relaciona o nível de evidência, né, das intervenções preventivas, e quando a gente vai olhar isso, é muito interessante ver a relevância da família na prevenção. Então, de uma escala aí de 1 a 5, né, onde 5 corresponderia a 10 aí, né, a família está ali na nota 4, seria a nota 8 ali, em termos de evidência, né, no que diz respeito à prevenção. Os programas familiares que desenvolvem habilidades parentais focados
em crianças e adolescentes. E acho que, para a surpresa de muitas pessoas, sempre que eu apresento isso, algumas pessoas depois comentam da surpresa, de que com uma eficácia maior do que os programas escolares, que são também direcionados a crianças e adolescentes, porém não tem o foco no desenvolvimento das habilidades parentais, né? Então, claro que acima disso está toda uma intervenção comunitária que implica toda uma política, toda uma legislação com relação à questão do álcool, tabaco e outras drogas, que teria aí esse nível esse grau 5 aí, né, e focados aí desde a adolescência até toda a vida adulta aí. Mas para dizer o quanto é importante focar no desenvolvimento de habilidades parentais, no fortalecimento dos vínculos familiares, na melhora da comunicação no ambiente familiar, como uma estratégia para a prevenção de comportamentos de risco, não só as drogas, mas também o uso de álcool e drogas, né? Mas os comportamentos de risco de um modo geral, a gente não tem tempo aqui para fazer essa discussão, mas tem toda uma série de estudos que têm demonstrado o impacto do fortalecimento dos vínculos, da melhoria da convivência familiar e do desenvolvimento das habilidades parentais sobre vários desfechos relacionados ao desenvolvimento de crianças e adolescentes, para além da experimentação, do abuso de álcool e outras drogas, mas também toda a questão do desempenho acadêmico, da iniciação sexual precoce, gravidez na adolescência, comportamentos antissociais, etc. Então, nesse contexto, como se organiza o programa Famílias Fortes, né? É um programa, como eu falei, de prevenção de comportamentos de risco, como o uso de álcool e drogas, através do fortalecimento dos vínculos familiares e do desenvolvimento de habilidades sociais, de habilidades de vida, né? No caso aqui, habilidades parentais, socioemocionais, etc. Como se desenvolve, né? O percurso, o caminho, a metodologia do Famílias Fortes, ela se desenvolve ao longo de 7 oficinas, 7 encontros, encontros que estão divididos em 2 momentos, né? E esses encontros são para grupos de até 15 famílias com filhos na faixa etária de 10 a 14 anos, ou seja, na transição da infância para a adolescência, né? E essas 7 oficinas aí, elas têm 2 etapas. Na primeira etapa, os pais e os filhos ficam em salas diferentes, têm atividades próprias, desenvolvem atividades com temáticas específicas, e no segundo momento, tem um momento, a reunião da família, que aí também tem um tema específico, e nessa segunda hora, pais e filhos participam juntos. As atividades, então, dos encontros desenvolvem as habilidades, promovem o desenvolvimento das habilidades parentais e socioemocionais e melhora aí a comunicação entre pais e filhos. Um pouco para compreender o histórico aí do Famílias Fortes, ele é uma adaptação à realidade brasileira do Strengthening Families Program, que foi inicialmente desenvolvido nos Estados Unidos, depois teve uma versão no Reino Unido. Então, a versão que foi adaptada para o Brasil foi essa versão do Reino Unido, elaborado lá na Universidade de Brookes, em Oxford. O desenvolvimento foi baseado em pesquisas, em pesquisas americanas relacionadas a essa temática aí, e o programa já foi aplicado e adaptado culturalmente em diversos países. Hoje são mais de 25 países que têm já experiências de implementação do programa Famílias Fortes. Interessante destacar que são programas tanto países desenvolvidos quanto países em desenvolvimento já têm experiência de implementação. Como acontecem os encontros, né? Então, no encontro dos pais, naquela primeira hora, né, tem um vídeo que conduz toda a programação. Esse vídeo intercala cenas do cotidiano familiar com pausas, e nessas pausas os pais, mediados por um facilitador previamente capacitado, eles dialogam, né, sobre a cena que foi exibida, né, e a situação concreta que ali aparece, que é uma situação que, no geral, é compartilhada, vivenciada por diversas famílias. Então, o próprio vídeo, ele cronometra as pausas, né, que é o tempo para a reflexão, né, justamente para garantir que a reunião conclua no período exato de 1 hora, né? Então, o facilitador ali, ele tem esse desafio de tanto permitir que os pais falem, etc., que todos participem, mas também que
assim que o vídeo volta para uma nova cena, né, a discussão se encerra e segue adiante. Então, precisa de um facilitador nesse grupo. Já o encontro dos filhos, ele não tem, na maior parte não tem vídeo, né? Então, os encontros de 1 a 4 e no encontro 7 não são usados vídeos, são feitas dinâmicas com cartazes, cartolinas, algum material ali, papel, caneta, canetinha e tal, e tem um material que eu vou mostrar à frente que é do próprio programa, e o tempo ali deve ser controlado, o tempo de cada atividade deve ser controlado pelos facilitadores, que no caso da encontro dos filhos, são necessários ao menos 2 facilitadores, tendo em vista a própria característica das atividades e também do público, né, que são os adolescentes ali. Nos encontros 5 e 6, há vídeos, né, como na reunião dos pais. Aqui estão os temas dos encontros, né, como eu falei, o programa Famílias Fortes ele é bastante estruturado, né, então as atividades são bem delimitadas ali, facilitando a fidelidade, né? Então, se os facilitadores acompanhando, seguindo de forma correta o que está previsto ali nos manuais, né, que a gente vai falar um pouco à frente dos materiais, o manual dos facilitadores, eles desenvolvem o programa de forma muito simples, muito tranquila, porque o programa está bastante estruturado, inclusive com o tempo de cada atividade, com os materiais que são necessários, etc. Né? Então, os temas são esses, que são esses temas que têm sido reafirmados constantemente pelas pesquisas como questões que impactam diretamente no desenvolvimento das crianças e na prevenção de comportamentos de risco. Então, os pais, no primeiro encontro, começam falando sobre amor e limites, né, sobre a questão da parentalidade, né, entendendo ali os vários estilos parentais, para ver a necessidade de um estilo parental, como chama de autoritativo, que é aquele que combina responsividade, ou seja, a gente pode usar essa palavra amor aí, ou seja, estar disponível, interagir, participar da vida dos filhos, também com estabelecimento de regras, de limites claros, etc. Né? Então, note que não é nenhuma parentalidade autoritária que impõe regras, mas não expressa o afeto, não participa, não é responsivo, não responde às demandas dos filhos, não os ouve, etc. E também não é uma parentalidade negligente ou permissiva, né? Que não se envolve, não estabelece regras, né, ou permite, etc. Né? Então, os pais refletem sobre isso, tem atividades que eles fazem, tem um checklist ali para ver quão bem eles fazem algumas atividades que são importantes nessa interação. Os filhos falam sobre metas e sonhos, elaboram um mapa dos sonhos, depois no encontro dos pais tem a questão, eles refletem sobre a necessidade de apoiar as metas e sonhos, né? Sempre com dinâmicas. Aí os pais depois falam sobre as regras da casa, aprendem ali, são desafiados a estabelecer regras mínimas ali, de envolvimento dos filhos nas atividades domésticas, de horas específicas para atividade, para retornar para casa, para dormir, etc. Os filhos fazem dinâmicas sobre a questão de admirar os pais, reconhecer a importância deles, admirar os membros da família, os pais aprendem a incentivar boas atitudes, os filhos, né, refletem sobre a questão do estresse. No momento no encontro das famílias dessa terceira oficina, eles falam ali sobre o momento em família, eles são orientados de como estabelecer um momento em família, né, em como deve ser esse momento para favorecer essa comunicação, essa interação e esse fortalecimento de vínculos. A questão do uso das consequências, os pais aprendem a usar consequências, estabelecer regras e consequências quando aquelas regras não são cumpridas. Os filhos aprendem sobre a importância de seguir as regras, os valores familiares, eles dialogam, fazem atividades ali sobre os valores da família, construir pontes, lidar com a pressão dos amigos, melhorar a comunicação familiar e assim por diante. Então, cada um dos encontros tem o tema do encontro dos pais, né, e dos filhos, que acontece nessa primeira hora da oficina, e o encontro da família. Aí, para implementar, né, os municípios, as instituições recebem todo o material, a Secretaria Nacional da Família disponibiliza o material didático. Esse material didático é composto por manuais para os facilitadores. Esses manuais, o kit do manual, ele é incorporado ali ao acervo daquele aparelho público, seja ele um CRAS, um CREAS, um serviço de convivência, ou uma escola, né? Seja como a instituição opte por implementar. Então, tem os manuais e tem os cadernos de atividade
tanto dos pais irresponsáveis, que é esse primeiro que vocês veem aqui na imagem no canto esquerdo, o caderno de atividade dos pais irresponsáveis. Então, para cada encontro, os pais têm ali as suas atividades. É interessante que cada família leve esse caderno após a conclusão, né? Então, é uma coisa que é entregue à família, e também os filhos têm o seu caderno, o caderno de atividade dos filhos, né? E esse material ali, então eles têm essa possibilidade de ir acompanhando ali, muito interessante. E aqui tem cartazes, cartões, cards, que são utilizados ali nas dinâmicas. Aqui vocês veem alguns exemplos desse material. Então, todo o material impresso, material didático do Famílias Fortes, é disponibilizado aos municípios que estabelecem a parceria para a implementação. Aqui, a gente colocou alguns dos resultados que a implementação do Famílias Fortes tem produzido, né, onde ele está sendo implementado. A gente está em curso agora duas avaliações, na realidade, né? Uma avaliação formativa da versão virtual, que eu vou falar um pouco à frente, e a avaliação de impacto da versão presencial. E as avaliações, essa nossa do Brasil está para ser concluída, mas as avaliações que foram realizadas até o momento do Famílias Fortes, nas suas outras implementações, têm mostrado uma redução da agressividade, uma melhora da qualidade da relação familiar e das habilidades parentais, redução de maus-tratos infantis. Essa é uma questão que é bem destacada na experiência aqui, até no Brasil também, um relato que a gente ouve com muita frequência dos facilitadores, as famílias mesmo relatando essa questão de uma melhora no trato com as crianças, redução de maus tratos, de castigos físicos, etc., melhora das habilidades sociais, do engajamento escolar e, consequentemente, do desempenho acadêmico das crianças, né? O bom funcionamento familiar repercute no desempenho acadêmico. Isso mostra também que, né, nos ajuda a compreender que é um caminho necessário também o fortalecimento do vínculo familiar, o desenvolvimento da família para a melhora da educação, dos níveis de educação, que é um drama do nosso país. Infelizmente, convivemos com índices muito baixos em termos de educação, e às vezes a gente limita essa discussão a toda a questão de recursos profissionais, e etc., mas também é necessário envolver e melhorar a dinâmica familiar para melhorar esses resultados, né? As próprias pesquisas têm mostrado isso, essas pesquisas dessas avaliações internacionais, como PISA, PIRLS, TEAMS, todas elas também fazem questionários de família e mostram que onde a família funciona bem, onde a parentalidade é positiva, onde os pais são responsivos e são, ao mesmo tempo, monitoram também, os filhos têm um desempenho melhor, né, em matemática, em português, em ciência, etc., né? Então, aumento da perspectiva de futuro, redução do uso de drogas, que é a finalidade que é o foco aqui do nosso encontro, e a redução de comportamento antissocial. Eu vou falar um pouco da versão virtual, né? Então, e depois eu volto para falar como que a gente tem implementado aí, né, essa versão, né? Então, o que aconteceu? A gente fez todo um trabalho com Famílias Fortes, ele foi traduzido e adaptado para o Brasil, junto com os outros dois programas que já foram mencionados na fala do Dr. Marcos. E em 2019, eles tinham sido descontinuados, porque houve problemas de adaptação na versão dos outros dois programas, eles precisaram ser readequados, e então o Famílias Fortes também, a implementação foi suspensa. Então, o que nós fizemos inicialmente, né? Em 2019, verificamos o nível de fidelidade da versão brasileira aos originais, né? Então, a gente teve um parecer de uma especialista que comparou o material e verificou, checou que todos, que estava adequado, né? Então, foi o primeiro passo para a gente ter uma segurança na implementação do programa, foi feito isso. Depois a gente viu que o desafio era formar facilitadores, né? Como que a gente vai formar esses facilitadores para dar alcance, para disseminar no país? O modelo de formação de facilitadores que a gente tinha antes era muito limitado, porque eram encontros presenciais de 2 dias, então você tinha que ter uma equipe se deslocando pelo país. Então, a gente preparou um curso EAD, que eu vou falar um pouco à frente também, mas aí depois veio a pandemia e as restrições de encontros, de reuniões, de grupos, etc., que nos impediu de, em 2020, né, fazer aquilo que a gente estava previsto, que era a disseminação dessa versão presencial. Então, a gente viu aí, assim, a princípio a gente ficou aguardando, a gente, né, não sabia quando que essas restrições iriam acabar, elas eram sempre
renovadas, prorrogadas, etc. E a gente viu, então, que havia necessidade de uma adaptação, tendo em vista o contexto da pandemia, mas não só o contexto da pandemia, como também as restrições, né, de acesso, às vezes por conta de horários de trabalho, de estudo, porque um dos desafios do Famílias Fortes é você reunir os pais e os filhos e também os facilitadores. Então, combinar a disponibilidade de profissionais que atuam como facilitadores, famílias e filhos, às vezes é uma dificuldade. Então, aí o que a gente fez? Então, a gente viu a possibilidade de fazer uma adaptação para a versão virtual. Como que foi feito isso? A gente aproveitou, o ponto de partida foi o material do presencial que a gente tem, né, com os vídeos, todas as atividades, assim, procurando garantir bastante fidelidade a esse material, mas, ao invés dos encontros presenciais uma vez por semana, e também com 15 famílias, a gente optou por fazer grupos de 5 famílias, 2 facilitadores, e utilizar como mecanismo aplicativos de mensagens instantâneas, né? No caso, a gente utilizou o WhatsApp. Então, as famílias recebiam ao longo da semana as atividades, então, como a gente falou, no encontro dos pais, tem os vídeos, né? O vídeo, as pausas, etc. A gente fragmentou aqueles vídeos, separou os vídeos daquelas pausas e as famílias recebiam cada um daqueles vídeos e a proposta das atividades no grupo do WhatsApp. E aí tinha uma chamada que era feita uma vez por semana, mais restrita, claro, não deveria durar 1 hora, era um tempo curto, 20 minutos, para dialogar, para interagir um pouco ali. A gente fez essa experiência de implementação em 5 cidades de regiões diferentes do país, norte, nordeste, sudeste, e foi feita experiência com 210 famílias. A gente tem uma avaliação formativa, né, que foi realizada aí pela equipe da Unifesp. Já aproveito para agradecer a dedicação da professora Zila e toda a sua equipe, a Tânia e todo o pessoal aí que se dedicou a isso. E o que a gente viu nessa avaliação, de forma muito sintética, né? Um benefício em termos de ampliação de acesso, mais famílias podem participar, porque aí fica fácil, não precisa juntar todo mundo no mesmo lugar, né? O melhor aproveitamento do conteúdo dos vídeos, porque eles recebem no WhatsApp, podem assistir 1, 2, 3 vezes, se for o caso, diferente dos encontros presenciais, que o vídeo corre ali, depois que passou. Uma maior interação entre facilitadores e participantes. Por outro lado, como a gente também teve dificuldades, uma delas é os problemas de conexão, que muitas famílias têm limites, têm restrições de acesso à internet de alta qualidade, uma menor interação entre os participantes, não formou aquele grupo de apoio que os encontros presenciais favorecem, que sejam formados, etc. Né? Mas a gente entende que é uma experiência que pode permanecer e com os ajustes necessários que a avaliação também nos trouxe. A gente entende que essa versão pode ser difundida também para atingir, alcançar famílias que não poderiam participar do programa na versão presencial. E aí, já chegando aí para o final, eu vou falar um pouco da abrangência aqui do Famílias Fortes. Então, como eu falei, a gente tem um curso online de capacitação para o programa, que está disponível na plataforma Avamec, é o curso para facilitadores do Famílias Fortes, esse é o nome. Se procurar no Avamec, só Famílias Fortes já acha, mas tem uma forma mais fácil, vou deixar o link depois aqui, que é o Escola Nacional da Família, .mdh.gov.br, lá está o curso do Famílias Fortes e outros cursos também aqui da Secretaria Nacional da Família, focados sempre no fortalecimento dos vínculos familiares como estratégia de promoção da qualidade de vida, do desenvolvimento das pessoas de um modo geral, especialmente de crianças e adolescentes. Esse curso online de capacitação já certificou 5.715 pessoas de 1.522 municípios diferentes. O programa Famílias Fortes, nós temos hoje parcerias com 160 municípios que estão implementando. Desses 160 municípios, aí a gente tem uma previsão de alcance de aproximadamente 35 mil famílias, né? Nosso objetivo é expandir ainda mais. Então, você que está nos assistindo aqui, dos municípios aí de São Paulo, né? Podem também entrar em contato conosco, podem solicitar implementação no município, é muito fácil. Vou colocar aqui um pouco como que a gente implementa na parceria com os municípios.
O município deve solicitar adesão por meio do Sistema Nacional de Direitos Humanos, o site está aqui, sndh.mdh.gov.br. Então, solicita adesão, preenche um cadastro, elabora um plano de trabalho. Esse plano de trabalho é muito simples, quais os equipamentos públicos e a quantidade de famílias que será alcançada. A gente assina um acordo de cooperação técnica, inclusive hoje eu estou participando desse evento com vocês aqui, direto do Macapá, da cidade de Macapá, no Amapá, porque a gente vai formalizar essa parceria aqui com mais de 10 municípios aqui do estado. O município do Amapá tem 16, o estado do Amapá tem 16 municípios, 13 vão aderir ao Famílias Fortes, estamos muito contentes com isso. E aí, como que acontece? A Secretaria Nacional da Família, como é que se dá essa cooperação? A Secretaria Nacional da Família capacita articuladores e facilitadores, né? A gente também tem a figura do articulador, que é esse que ali no equipamento tem a responsabilidade da implementação de Famílias Fortes, e os facilitadores, que é aqueles que conduzem os encontros, aqueles 3 ali, um com os pais e 2 com os filhos. Nós também disponibilizamos o material didático, manuais dos facilitadores, cadernos de atividade dos pais, cadernos de atividade dos filhos, na quantidade estabelecida no plano de trabalho. Então, se vocês preveem, se o município prevê atingir 200 famílias, vai receber lá 200 cadernos de atividade dos pais, um pouco mais de 200 de cadernos de atividades dos filhos, etc. E a gente apoia a implementação aí, a partir do monitoramento aí das oficinas. O que o município precisa fazer? Disponibilizar os espaços, podem ser escolas, CRAs, CREAs, serviço de convivência, etc., designar articuladores locais, ou seja, naquele espaço, naquele equipamento onde a implementação vai acontecer, e os facilitadores que vão atuar e precisam ser previamente capacitados. Esses facilitadores bastam ter ensino médio completo, não precisa ter formação de nível superior. O mais importante é que ele certifique-se no curso, que ele, né, conclua com êxito o curso de facilitadores, né, que vai orientá-lo ali, e sobretudo a questão, como eu falei, a fidelidade à metodologia com base nos manuais, que está bem definida. E também o município também tem essa responsabilidade do monitoramento. Então, basicamente é isso. O curso de facilitadores Famílias Fortes, como eu falei, pode ser acessado de forma mais fácil aqui pelo site da Escola Nacional da Família, na escolanacionaldafamilia.mdh.gov.br. É um curso de 25 horas, autoinstrucional, né? E assim, a avaliação que a gente tem tido é uma avaliação muito positiva. Os profissionais que passam pelo curso respondem um questionário e mais de 90% deles, ao final do curso, se sentem motivados e preparados, aptos para conduzir as oficinas. Aqui um pouco umas imagens, né, dos encontros de pais e filhos, as reuniões acontecendo aí nesses municípios que estão implementando. Como eu falei, atualmente são 160 municípios, encontros das famílias aqui, as fotos ali no final, cada família ali com seu manual, com seu caderno de atividades. O Família Forte está sendo muito gratificante para mim e minha família, né? Quando Vanessa foi lá na minha residência e fez o convite, falou que tinha que trabalhar com os jovens, imediatamente eu aceitei logo, né? Achei ia ser muito bom para mim e meus filhos, né? Eu amei, porque eu encontrei um apoio, tanto moralmente como psicologicamente. E quando eu passo a semana todinha, eu já fico contando de chegar na sexta-feira, porque é aqui que a gente brinca, a gente se diverte. Eu trago meus 2 filhos, eles ficam cada um em sala diferente. E no final a gente se reúne e tudo dá certo. Voltamos para casa na maior alegria, já contando para a próxima sexta-feira. Nos ensinando que a gente não pode se levar pela influência de amigos. Aí o que eu aprendi foi tipo, se me convidaram para fazer alguma coisa, usar droga, beber, não vou, né? Não vou. Aí eu falo, não vamos fazer outra coisa. Aparentemente, parece que está terminando a noite, só que na realidade, agora é que vai começar. Você vai me dizer como tudo aquilo que vocês aprenderam aqui é a hora de colocar em prática em casa. Não é assim? Com os filhos de vocês, os filhos com os pais de vocês, com as mães de vocês e os responsáveis. Quero aprender mais, incentivar meus filhos para o caminho certo,
mostrar o que é certo e o que é errado, ter educação, dar educação para eles dar educação para mim, e conta com o apoio da família forte. E há 2 anos atrás eu tivesse esse entendimento, o que eu estou aprendendo, né, nos Famílias Fortes hoje, eu acho que seria bem mais diferente. Eu acho que muita coisa teria mudado, né? Antes eu não conseguia abraçar. Assim, o meu maior problema era abraçar, era dizer assim, eu te amo. E hoje hoje em dia eu consigo abraçar eles. Hoje em dia eu consigo dizer eu te amo. A partir do momento que eu comecei a participar desse grupo, eu comecei a ver a vida com outros olhos. Os meus filhos precisavam de mim. E através de mim, muitas famílias poderiam ser edificadas e a mudar também. Eu agradeço muito a Deus por isso. Então hoje eu digo, nós somos uma família forte. Eu acho que é isso. Muito obrigado.